Meus amigos, hoje é comemorado o Dia Internacional da Mãe Terra. Eu não poderia deixar de apresentar minhas considerações sobre esta importante data. O Dia Internacional da Mãe Terra é comemorado hoje, 22 de abril, em todo o mundo. Esta data representa a luta em defesa do meio ambiente para promover uma reflexão sobre a importância do planeta Terra e o desenvolvimento de uma consciência ambiental. A data teve início em 1970, nos Estados Unidos, em evento promovido pelo senador americano Gaylord Nelson, com um fórum ambiental que reuniu 20 milhões de pessoas para protestar contra a poluição. E foi fundamental para a aprovação de leis ambientais, as primeiras leis ambientais pioneiras sobre a emissão de gases nocivos e proteção de espécies ameaçadas. Esta data foi implementada pela ONU quase 4 décadas após o movimento, ou seja, no ano de 2009. Além disso, ela foi nomeada como Dia Internacional da Mãe Terra. Eu quero observar que durante o ano de 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, o CENUMAT. Também é conhecida por Rio 92 ou Eco 92, onde foi elaborada a primeira versão da Carta da Terra. Veja bem, a primeira versão da Carta da Terra, em que as questões do meio ambiente foram colocadas na ordem do dia. Paralelo a isso, no mesmo evento, em 1992, foi assinado por 179 países a Agenda 21, um instrumento de planejamento com o intuito de alertar para uma sociedade sustentável, para a necessidade de uma sociedade sustentável. Ainda que tenha sido apresentado neste evento a Carta da Terra, foi somente ratificada e assumida pela Unesco, que é um órgão ligado às Nações Unidas, em 2000 no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda, com adesão de mais de 4.500 organizações do mundo, incluindo o Brasil. Eu quero observar para todos vocês que este evento ocorrido no Rio de Janeiro foi muito importante para a minha conscientização sobre a problemática ambiental em todo o mundo. Eu participei desse evento. Debatemos com vários representantes de vários países do mundo as questões que naquele momento histórico importavam com relação à questão do meio ambiente. E eu, como profissional da engenharia, que sempre me pautei por colocar nos projetos em que me envolvi, fundamentalmente, a busca da melhor técnica, do menor custo. A partir deste evento, eu passei a incorporar nas minhas preocupações como profissional da engenharia a questão do meio ambiente. Eu tomei consciência da dimensão do problema.
Faço essa ressalva, essa observação, porque foi um momento marcante da minha trajetória de vida. E foi a partir de 1992 que eu me engajei com efetividade na luta em defesa do meio ambiente. Eu lhes falei que a Carta da Terra foi elaborada, a primeira versão, exatamente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. É importante colocar para vocês os princípios que norteiam a Carta da Terra. Ela possui 16 princípios básicos, os quais estão agrupados em 4 grandes tópicos. O primeiro tópico consiste no seguinte: como princípio, primeiro princípio, respeitar e cuidar da comunidade da vida. Neste sentido, é preciso respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Esse seria o primeiro item, referente a respeitar e cuidar da comunidade da vida. Segundo, cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. Terceiro, construir sociedades democráticas, que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Dá para vocês perceberem que essa carta incorpora valores que não são rigorosamente relacionados com a questão ambiental, como, por exemplo, a questão democrática. Garantir as dádivas e a beleza da terra para as atuais e as futuras gerações. É aí que está o conceito de sustentabilidade. Que aquilo que hoje existe continue existindo no futuro, para as futuras gerações. Então, o primeiro tópico trata desses que lida com respeitar e cuidar da comunidade da vida, trata desses 4 pontos que há pouco falei. O segundo princípio consiste na chamada integridade ecológica. E aí estão postos como, dentro desse princípio, proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra. Veja bem, proteger e restaurar aquilo que foi danificado, em termos de sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela biodiversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. Dentro deste princípio de integridade ecológica consta também prevenir o dano ao meio ambiente, ou seja, adotar medidas de prevenção para evitar que ocorra dano ao meio ambiente, como a melhor método de proteção ambiental. E quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Então, precaução quando não se tem um conhecimento preciso sobre a questão do dano que possa ser produzido sobre o meio ambiente. Mas a prevenção deve ser colocada como uma política a ser adotada. Outro princípio, dentro deste princípio, digo melhor, tem adotar padrões de produção em todos os níveis, agrícola, industrial, comércio, serviços, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Ou seja, quando se diz proteja as capacidades regenerativas da terra, significa que devemos evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta. E observe que tem um componente democrático muito relacionado com o ser humano, a defesa dos direitos humanos e o bem-estar da comunidade. Dentro deste princípio de integridade ecológica, foi colocado também avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e ampla aplicação do conhecimento adquirido. Isto, por sinal, vem sendo feito em todos os quadrantes da Terra. Avança-se os estudos de sustentabilidade em todos os países do mundo e se promove trocas de conhecimentos
sobre o que cada país ou cada instituição envolvida na questão ambiental dispõe para disponibilizar para outras instituições. Então, esses são os pontos relacionados com a integridade ecológica. O terceiro princípio diz respeito à justiça social e econômica. Observe que é um elemento que incorpora, sobretudo, o fator humano. Porque nós, seres humanos, fazemos parte desse ambiente. Se nós queremos ter um ambiente que corresponda aos interesses da sociedade, é necessário que este princípio, justiça social e econômica, seja aplicado. Dentro desse princípio, o terceiro princípio, justiça social e econômica, consta erradicar a pobreza como imperativo ético, social e ambiental. Então, combate à pobreza, a erradicação da pobreza faz parte da Carta da Terra. Outra ação relacionada com esse princípio consiste em garantir que as atividades e instituições econômicas, em todos os níveis, promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Então, aqui há uma mensagem que dá ênfase a que as instituições e as atividades econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Dentro desse princípio de justiça social e econômica, consta também afirmar a igualdade e a equidade de gênero. É que homens e mulheres devem ser tratados de forma igual, como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal, veja bem, à educação, assistência de saúde e as oportunidades econômicas. Ainda dentro desse princípio de justiça social e econômica, consta defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. É uma carta extraordinária, essa Carta da Terra, que foi aprovada em 1992. Ela deveria servir de base para a celebração de um contrato social planetário que estabeleça as relações justas e fraternas entre os seres humanos e entre os seres humanos e a própria natureza. Finalmente, o último princípio diz respeito à democracia, não violência e paz. Observe aí o compromisso com a democracia dentro desse enfoque de defesa do meio ambiente. Então, dentro desse princípio, consta que se deve fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e prestação de contas no exercício do governo. Participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. Consta também integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. É preciso que haja uma disseminação da ideologia do desenvolvimento sustentável. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. E, finalmente, dentro desse último princípio, promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. É uma carta genial, fantástica essa Carta da Terra, que todos nós deveríamos sempre nos inspirar em termos de condutas das nossas vidas. Pode-se afirmar, pelo que nós acabamos de expor, os 16 princípios, que dos 16 princípios básicos da Carta da Terra, só houve avanço relativo ao princípio número 8, que é avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla aplicação do conhecimento adquirido. E de forma relativa. Houve avanço relativo, não na sua plenitude. Porque os demais elementos que compõem
os 4 princípios que eu apresentei, não foram levados avante. Nos demais princípios da Carta da Terra tem havido retrocesso, por sinal. Um fato evidente, meus amigos, a humanidade está perdendo a batalha. Repito, a humanidade está perdendo a batalha contra as forças do mal que promovem a devastação do meio ambiente do planeta Terra, com a exaustão dos seus recursos naturais, a poluição do ar, dos mares, rios e lagos, o surgimento de novas pandemias e o aquecimento global, resultante da emissão dos gases de efeito estufa para as mais altas camadas da atmosfera, que tende a produzir a mudança climática catastrófica do nosso planeta. Então, repito, a humanidade está perdendo a batalha, meus amigos, contra as forças do mal, que promovem a devastação do meio ambiente do planeta Terra. Eu lhes falei que um dos argumentos que podemos apresentar, e para demonstrar que a humanidade está perdendo essa batalha, começa com o esgotamento dos recursos naturais do planeta, que é constatado com base na análise de dados disponíveis, que apontam no sentido de que o planeta Terra já está atingindo seus limites no uso dos seus recursos naturais. Nós estamos próximos do limite. Os dados disponíveis sobre as reservas dos recursos minerais apontam no sentido de que o planeta Terra já está atingindo seus limites, com base na informação da US Geological Survey, órgão do governo dos Estados Unidos responsável por pesquisas geológicas em todo o planeta. A exaustão de recursos minerais, como o petróleo, é atualmente a maior fonte potencial de conflitos mundiais. E isso tem muito a ver com a sua exaustão. A disputa pela água entre vários países está se convertendo em uma fonte geradora de guerras pelos recursos hídricos, porque esses recursos hídricos, eles não são bem distribuídos. Há uma certa concentração dos recursos hídricos. E muitos países estão em disputa. E isso é uma fonte geradora de guerra. A capacidade de produção de alimentos do planeta está atingindo também seus limites. Então, estamos chegando no limite na produção de petróleo, estamos chegando no limite na utilização dos recursos hídricos, em função da não disponibilidade ampla desses recursos pelo planeta, e também a produção de alimentos. E isso daí tem implicações muito sérias. Isso pode gerar fome em alta escala planetária. Atualmente, mais de 80% da população mundial vive em países que usam mais recursos do que seus próprios ecossistemas conseguem renovar. Os países capitalistas centrais, como os da União Europeia, Estados Unidos e Japão, são devedores ecológicos, porque já esgotaram seus próprios recursos e têm que importá-los. No levantamento da Global Footprint Network, os japoneses consomem 7,1 vezes mais do que têm, e seriam necessárias 4 Itálias para abastecer os italianos. Ou seja, a Itália consome 4 vezes o que tem. Um fato indiscutível é de que a humanidade já consome mais recursos naturais do que o planeta é capaz de repor. Os dados disponíveis sobre as reservas de recursos minerais apontam no sentido de que o planeta Terra já está atingindo seus limites. A humanidade utiliza na atualidade 50% de água doce do planeta, com 8 bilhões de habitantes. Em 40 anos, utilizará 80%. Ou seja, daqui até 2060. E de 2060 até 2100, muito provavelmente, se essa marcha
da insensatez continuar, nós atingiremos um limite do uso da água doce no planeta. O uso da água imprópria, que é outro ponto também importante, devido à poluição da água, o uso da água imprópria para o consumo é responsável por 60% dos doentes do mundo. Veja bem a gravidade do problema. É relacionado com o uso da água imprópria para o consumo. Metade dos rios está contaminada por esgoto, agrotóxicos e lixo industrial. 748 milhões de pessoas no planeta não têm acesso a fontes de água potável. Veja bem, 748 milhões de pessoas no planeta não têm acesso a fontes de água potável. Apenas 12% das terras do planeta são cultiváveis. 12%. Só 12% são cultiváveis. Nos últimos 30 anos, dobrou o total de terras cultiváveis atingidas por secas severas. Isso significa que reduz a quantidade de terras cultiváveis devido às secas. Isso em consequência do aquecimento global. Das 200 espécies de peixe com maior interesse comercial, 120 são exploradas além do nível sustentável. Neste ritmo, o volume de pescado disponível terá diminuído em mais de 90% até 2050, segundo os estudos que eu consegui, os dados que eu consegui obter. Estima-se que 40%, observem bem, meus amigos, 40% das águas da área dos oceanos esteja gravemente degradada pela ação do homem, graças à poluição generalizada de tudo quanto é ordem de poluentes que são lançados no oceano, começando com, por exemplo, óleo, petróleo. Temos o plástico, que, sem se falar de produtos químicos, os esgotos domésticos, que através de emissários submarinos são lançados no oceano. Então o oceano virou uma espécie de depósito de lixo da humanidade. Nos últimos 50 anos, o número de zonas mortas no oceano cresceu de 10 vezes. Veja para a gravidade do problema. A partir de 2050, a população mundial poderá ultrapassar 10 bilhões de habitantes. Estamos em 8. A partir de 2050, poderemos alcançar 10 bilhões. Com a população superior a 10 bilhões de habitantes, o planeta Terra poderá não resistir a tamanha demanda de recursos naturais. O ritmo do atual consumo é uma ameaça para a prosperidade futura da humanidade. Nos últimos 45 anos, a demanda pelos recursos naturais do planeta dobrou. Veja bem, nos últimos 40 anos, dobrou a demanda por recursos naturais, devido aos seguintes fatores: elevação do padrão de vida nos países ricos e emergentes também, e ao aumento da população mundial. Um fato indiscutível é o de que a humanidade já consome mais recursos naturais do que o planeta Terra é capaz de repor. E isso eu já afirmei anteriormente. Hoje, por conta do atual ritmo de consumo, a demanda por recursos naturais excede 41%. Hoje, a demanda de recursos naturais do planeta ultrapassa em 41% a sua capacidade de reposição. Então, na medida que nós consumimos os recursos num nível muito maior do que o próprio planeta tem de capacidade de repor, porque inclusive os recursos minerais não são recursos renováveis. Quer dizer, você consome e o que você retirou você não repõe mais. Então, se essa escalada de demanda continuar no ritmo atual, em 2030,
com a população planetária, ou melhor, em 2050, com a população planetária estimada em 10 bilhões de pessoas, serão necessárias 2 terras para satisfazê-la. Estes fatos evidenciam o esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra. Mas além do esgotamento dos recursos naturais, que é um elemento definidor da devastação sofrida pelo planeta, os danos ambientais se caracterizam também pelo risco de surgimento de novas pandemias. Graças a quê? A destruição da natureza. Isso já está comprovado. Que as pandemias, sua ocorrência, tem a ver com a destruição de hábitats de animais que habitam áreas até então intocadas pelos seres humanos, mas que na medida em que há um avanço na ocupação das terras do planeta, então essas áreas deixam de ser intocadas. E os animais silvestres que lá habitam e que não tinham nenhum contato com o ser humano, passam a ter contato. E eles são portadores dos vírus, que contribuem para a ocorrência de pandemias. Há a perspectiva de uma eventual próxima pandemia que pode ser tão contagiosa e muito mais letal do que a da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 15 milhões de pessoas no planeta. O surgimento de uma nova enfermidade é chamada pelos cientistas de doença X, que é um conceito da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para algo inesperado ou desconhecido, que ainda pode aparecer. Estamos agora em um mundo onde novos patógenos surgirão. E é isso que constitui uma gigantesca ameaça para a humanidade. O novo patógeno, o novo vírus ou bactéria, seguirá o mesmo padrão de transmissão de outros já encontrados no passado. E nós temos, na Idade Média, por exemplo, com a peste bubônica, ela matou a metade da população da Europa na época. Então, um novo patógeno seguirá o mesmo padrão de transmissão de outros já encontrados, passando de um animal silvestre para os seres humanos. Esse é o fluxo do vírus. E se a destruição da natureza não tiver um fim, é provável que doenças ainda mais mortais e destrutivas atinjam a humanidade no futuro, de forma mais rápida e frequente. O alerta vem dos principais especialistas em biodiversidade no mundo. Esses dados todos, meus amigos, que estamos apresentando, são produtos de pesquisas que nós temos realizado há muitos anos, há décadas, desde 1992. Eu já produzi, já elaborei vários livros abordando a temática ambiental. Um deles tem o título Aquecimento Global e Catástrofe Planetária, e em que nós apresentamos dados muito importantes, não só sobre a problemática ambiental do aquecimento global no mundo, como também no próprio Brasil. Mas, voltando ao que estava falando, a questão das pandemias tendem a se incrementar no futuro, na medida em que a destruição da natureza ela continue sem limites. Os danos ambientais produzidos pela insustentabilidade
da sociedade atual, em todos os quadrantes da Terra, não se manifestam apenas no esgotamento dos recursos naturais do planeta e no surgimento de novas pandemias. Esses danos ambientais decorrem do fato de eles serem responsáveis pelo rápido aumento das temperaturas globais, graças ao aquecimento global, que pode contribuir para a mudança climática catastrófica global, que ocorrerá se a elevação da temperatura média do planeta ultrapassar 2 graus centígrados, quando a humanidade se defrontaria com secas em algumas áreas do planeta e chuvas intensas em outras, comprometedoras da produção de alimentos, a submersão de ilhas e cidades litorâneas, devido ao aumento do nível do mar, resultante do degelo dos polos, da Groenlândia e das cordilheiras, e a multiplicidade de tufões e furacões com inundações devastadoras, entre outros problemas que já estão ocorrendo. Então, não apenas esgotamento dos recursos naturais do planeta, não apenas o surgimento de pandemias, novas pandemias. Estamos nos defrontando também com outro fato grave, que é o rápido aumento das temperaturas globais, graças ao aquecimento global, que tende a produzir uma mudança climática catastrófica em nosso planeta, que pode ser mortal, inclusive. Eu digo mortal para a nossa espécie e para a vida no planeta. Através do Acordo de Paris, busca-se conter a elevação da temperatura média global, bem abaixo dos 2 graus centígrados, que é uma meta que foi estabelecida, acima dos níveis pré-industriais, e fazer esforços, quando se fala em níveis pré-industriais, diz respeito aos níveis de 1786, quando ocorreu a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, para reduzir os riscos e impactos das mudanças climáticas. A ideia é limitar essa elevação a 1,5 graus acima dos níveis que existiram no século XVIII. Uma questão não abordada no Acordo de Paris, que eu considero lamentável, e isso eu já externei em vários artigos, vídeos e conferências que temos realizados, é o fato de que o Acordo de Paris não ter colocado as guerras como algo a ser combatido e que estão se proliferando em todo o mundo. E essas guerras são, em grande parte, responsável pela degradação ambiental do planeta, devido a seus efeitos devastadores sobre o meio ambiente. Não existe nada que devaste mais o meio ambiente do que as guerras. Se vocês lerem documentários, assistirem vídeos com filmes da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ter uma dimensão perfeita, uma clareza meridiana do que representou a Segunda Guerra Mundial, da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial, que foi também devastadora. Não só ambas as guerras chegaram a matar mais de 200 bilhões de habitantes durante as duas guerras mundiais, como também destruiu infraestruturas em quase todos os países da Europa. Sem se falar do Japão, que também foi destruído por bombas incendiárias que destruíram mais da metade de Tóquio
antes do lançamento das 2 bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima. Então, meus amigos, as guerras deveriam ser colocadas também como algo a ser combatido no mundo pelo Acordo de Paris. Isso não foi feito. Relatório climático da ONU, divulgado recentemente, informa que estamos a caminho do desastre. Esse relatório foi produzido pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, contando com a colaboração de milhares de pessoas em todo o mundo. Para os relatórios de avaliação, é importante observar isso, esses relatórios produzidos pelo IPCC não são relatórios produzidos por meia dúzia de pessoas. Não. Existem especialistas em todo o mundo que oferecem seu tempo como autores do IPCC para avaliar os milhares de artigos científicos publicados a cada ano para fornecer um resumo abrangente do que se sabe sobre os impulsionadores das mudanças climáticas, seus impactos e riscos futuros, e como a adaptação e a mitigação podem reduzir esses riscos. O novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas indica que as emissões nocivas de carbono de 2010 a 2019 foram as mais altas da história da humanidade. Nunca se emitiu tanto quanto de 2010 a 2019. Com aumento de emissões registrados em todos os principais setores do mundo, em todos os quadrantes do planeta. Segundo os autores deste relatório, uma parcela crescente das emissões pode ser atribuída a vilas e cidades. Eu sei que, por exemplo, 70% das emissões do gás de efeito estufa são provenientes das cidades. Então, se algo precisa ser feito para atenuar os efeitos da emissão de gases de efeito estufa, é preciso fazer algo nas cidades, visando reduzir essas emissões. Além das cidades responder por 70% das emissões de gases de efeito estufa, é importante destacar que existe uma atividade econômica produtiva, que é a produção de energia, que ela, por si só, é responsável por 60% da emissão de gases de efeito estufa. Porque grande parte da produção e do consumo de energia é baseada em combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Então, de forma igualmente preocupante, o relatório sinaliza que as reduções de emissões na última década foram menores. Veja bem, o esforço que foi feito para reduzir as emissões foram menores do que os aumentos das emissões. Quer dizer, se emitiu mais do que o que se reduziu, devido ao aumento dos níveis da atividade global na indústria, abastecimento de energia, transportes, agricultura e edifícios. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esta é a prova de que o mundo está em um caminho rápido para o desastre, que pode tornar o planeta inabitável. E isso não é ficção ou exagero, porque a ciência nos diz que resultará do que resultará de nossas atuais políticas energéticas e que estamos no caminho para o aquecimento global de mais de o dobro do limite de 1,5 graus. É possível que nós caminhemos até o final do século a alcançar 3 graus centígrados de temperatura média global. Esse acréscimo de temperatura. Ou seja, a temperatura do planeta, a média do planeta, que é de 15 graus centígrados, alcançaria 18 graus no ano de 2100. E alcançando 3 graus centígrados é simplesmente desastroso, catastrófico para a humanidade, porque detonaria uma série de consequências que seriam de difícil contenção, de difícil superação.
A menos que uma ação seja tomada em breve, algumas grandes cidades ficarão submersas, afirmou Guterres, o secretário-geral da ONU, em uma mensagem de vídeo, que também prevê ondas de calor, observe bem para isso, prevê ondas de calor sem precedentes, tempestades aterrorizantes, escassez generalizada de água e a extinção de 1 milhão de espécies de plantas e animais. Guterres acrescentou: isso não é ficção, exagero. É o que a ciência nos diz, que resultará de nossas atuais políticas energéticas. Ou reduzimos a produção e o consumo de energia baseada em combustíveis fósseis, ou então nosso futuro estará comprometido. Estamos no caminho para o aquecimento global de mais do dobro no limite de 1,5 graus Celsius, que foi acordado em Paris em 2015. Estamos caminhando nessa direção. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, órgão da ONU para avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas, realça que ainda é possível reduzir pela metade as emissões até 2030. Eu duvido muito. Eu sou pessimista com relação. Eu acho que o relatório está sendo muito otimista. Ele acha que é possível. Sim, até se admitir uma possibilidade, mas será factível que isso seja alcançado? Eu duvido. Então, o relator diz que ainda é possível reduzir pela metade as emissões até 2030, emissões de gases de efeito estufa, e evitar os piores cenários. O novo relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas informa que o metano precisaria ser reduzido em cerca de 1/3. Ainda assim, mesmo que isso fosse alcançado, é quase inevitável que ultrapassaremos temporariamente o limite da temperatura de 1,5 graus acima do nível pré-industrial. No entanto, ainda seria possível retornar a um valor abaixo desse limite até o final do século, se houver esforço nessa direção. O relatório detalha medidas e políticas que buscam levar o mundo para justo e sustentável. Para limitar o aquecimento global a cerca de 1,5 graus centígrado, ou seja, a temperatura do planeta alcançar 16,5 graus em média, o relatório do IPCC insiste que as emissões globais de gases de efeito estufa teriam que atingir o pico antes de 2025. Nós estamos em 2023. E essas emissões teriam que atingir o pico, o limite máximo, até 2025. Acho pouco provável. E aí admito o seguinte: no mais tardar, serem reduzidas em 43% até 2030. Então, o relatório insiste que as emissões teriam que atingir o pico antes de 2025, o mais tardar, e serem reduzidas em 43% até 2030. Ou seja, daqui a 7 anos, que eu acho pouco provável, pelo andar da carruagem, como se diz na gíria. Entre as soluções sustentáveis e redução de emissões disponíveis para os governos, o relatório do IPCC enfatizou que repensar como as cidades e outras áreas urbanas funcionarão no futuro pode ajudar significativamente a mitigar os piores efeitos das mudanças climáticas. Eu lhes falei que 70% da emissão de gases provém das cidades. Então, tem que ser feito algo nas cidades para reduzir a contribuição das cidades na emissão dos gases de efeito estufa. É agora ou nunca realizar essa tarefa, se quisermos limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrado. Sem reduções imediatas e profundas de emissões em todos os setores, será impossível impedir o desastre iminente. O co-presidente do grupo de trabalho, do grupo de trabalho 3 do IPCC, responsável pelo último relatório, ele afirmou o seguinte: que sem reduções imediatas e profundas de emissões em todos os setores, será impossível alcançar essa meta.
Seus comentários refletem a insistência do IPCC de que todos os países devem reduzir substancialmente o uso de combustíveis fósseis, ampliar o acesso à eletricidade, melhorar a eficiência energética e aumentar o uso de combustíveis alternativos, como hidrogênio. De acordo com o presidente do IPCC, Wei-Sung Lee, o momento atual representa uma encruzilhada. Estamos numa encruzilhada. Ou tomamos o bom caminho para evitar o desastre, ou então caminharemos rumo ao desastre. As decisões que tomarmos agora podem garantir o futuro habitável no planeta Terra. De acordo com o relatório, que reúne as melhores evidências científicas disponíveis, baseado em contribuições de várias instituições científicas do mundo, as temperaturas globais se estabilizarão quando as emissões de dióxido de carbono atingirem zero líquido. O que é o zero líquido? É que a diferença entre as emissões e as reduções seja igual a zero. É que estabilize em zero as emissões de gases de efeito estufa. Para 1,5 graus centígrados, isso significa atingir emissões líquidas zero de dióxido de carbono globalmente no início da década de 2050. Para 2 graus, é no início da década de 2070. Tudo isso é resultado de estudos e simulação de dados e utilizando a ciência do clima que os cientistas chegaram a esses resultados. Esta avaliação mostra que limitar o aquecimento global a cerca de 2 graus centígrados ainda exige que as emissões globais de gases de efeito estufa atinjam o pico antes de 2025, conforme já lhes falei antes. E o mais tardar sejam reduzidas em 1/4 até 2030. Essas reduções podem ser alcançadas por meio de menor consumo de energia, como a criação de cidades compactas e caminháveis, eletrificação do transporte em combinação com fontes de energia de baixa emissão e maior absorção e armazenamento de carbono, usando a natureza, sugeriu o relatório do IPCC, que apresenta opções para cidades estabelecidas de rápido crescimento e das novas. Outra grande preocupação diz respeito ao ritmo de aumento do nível do mar, que dobrou, segundo o relatório climático da ONU. O nível global do mar está subindo mais do que o dobro do ritmo registrado na primeira década de medições, entre 1993 e 2002, e atingiu um novo recorde em 2022, informou a Organização Meteorológica Mundial, alertando que a tendência continuará por milênios, essa tendência de crescimento do nível do mar, o nível global do mar. O degelo extremo das geleiras e os níveis recordes de calor dos oceanos são duas coisas que contribuem para o aumento do nível do mar. O degelo das geleiras e o aumento da temperatura do oceano. Porque na medida que a temperatura, o oceano aumenta de temperatura, ele aumenta de volume, de acordo com as leis da química. E esse aumento do calor dos oceanos causa a expansão da água, que juntamente com o degelo das geleiras contribuem para o aumento do nível do mar. Contribuíram para o aumento do nível do mar de 4,62 milímetros por ano entre 2013 e 2022. Eu quero lhes observar o seguinte: no mundo inteiro existem sensores que medem todas essas informações sobre o nível do mar, sobre a temperatura em cada uma das partes do planeta, de tal maneira que essa rede com os sensores que medem todos os dados necessários a uma avaliação do clima são levados a organizações como a Organização Meteorológica Mundial. Então, como eu disse, os estragos
das mudanças climáticas resultam desse fato. Quer dizer, o aumento do nível do mar é quase o dobro do ritmo da primeira década registrada, de 1993 a 2012, levando ao aumento de mais de 10 centímetros desde o início dos anos 90. Então, esse aumento é crescente. Quer dizer, na medida que haja um aumento crescente por década do nível do mar, no final do século XXI, nós teremos, eu diria até mesmo antes, teremos consequências tremendamente graves para ilhas que poderão ficar submersas, como também muitas cidades ficarem submersas devido à elevação do nível do mar. Nós mesmos já tivemos a oportunidade de verificar vários estudos da Climate Change dos Estados Unidos, que simulou a elevação do nível do mar para várias cidades do mundo, entre elas Nova York, Rio de Janeiro, Salvador, e fica bastante claro que, se nada for feito para evitar essa catástrofe, muitas cidades litorâneas sofrerão nefastas consequências em função da elevação do nível do mar. E isso é uma má notícia, né? Isso o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Talas, em entrevista coletiva. E a razão disso é que já foram emitidos níveis tão altos de gases de efeito estufa que as águas continuarão a subir por milhares de anos. O aumento do nível do mar pode não parar, mesmo que haja uma relativa contenção dessas emissões. O aumento do nível do mar ameaça algumas cidades costeiras, algumas que eu já citei, e a própria existência de estados de baixa altitude, como a ilha de Tuvalu, no Pacífico. O relatório anual, divulgado um dia antes do Dia da Terra, também mostrou que o gelo marinho na Antártica recuou para mínimos recordes em junho e julho. Você está vendo um degelo bastante grande na Antártica. Os oceanos foram os mais quentes já registrados, com cerca de 58% de sua superfície experimentando uma onda de calor marinha. No geral, a Organização Meteorológica Mundial informou que 2022 foi classificado como o quinto ou sexto ano mais quente já registrado na Terra, 2022, com a temperatura média global 1,15 graus Celsius acima da média pré-industrial. Cerca de 15 mil pessoas morreram durante as ondas de calor na Europa em 2022. Esses padrões climáticos extremos continuarão na década de 2060, independentemente, observem bem para isso, das medidas que forem tomadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A devastação ambiental em curso na Terra, meus amigos, tende a produzir uma verdadeira crise de humanidades, que faz com que se torne um imperativo a construção de uma nova sociedade que atue de forma sustentável, independentemente dessa sociedade ser socialista, capitalista ou se basear no estado de bem-estar social, como é o caso dos países da Escandinávia. A sustentabilidade deveria estar presente em todas essas sociedades, esses modelos de sociedades. E isso é um imperativo, porque independentemente dos objetivos comuns de cada país e em escala planetária, o que nós acabamos de expor, os danos ambientais provocados e que não sejam solucionados, poderá colocar em xeque a sobrevivência dos seres humanos e da vida no planeta. A nova sociedade a ser construída
teria que ser sustentável, do ponto de vista econômico, social e ambiental. E aí vamos mostrar como essa sustentabilidade poderá ser realizada. O conceito de sustentabilidade, que significa que nós devemos nos esforçar para que as condições ambientais que todos nós hoje usufruímos e que possam ser melhoradas, sejam compartilhadas pelas futuras gerações. Então, o conceito de sustentabilidade transformou-se num elemento-chave no movimento global, crucial para encontrar soluções viáveis para resolver os maiores problemas do mundo. A sustentabilidade global requer, veja bem para isso, a sustentabilidade global requer que a população mundial não ultrapasse os 10 bilhões de habitantes. Para isso tem que haver um esforço de planejamento familiar, de controle da população. Evitar aumento da população além dos 10 bilhões de habitantes. As economias sustentáveis não sejam movidas por combustíveis fósseis. É outro ponto também. Abolir o uso de combustíveis fósseis. Mas sim por energia solar e suas muitas formas diretas e indiretas, como luz solar para aquecimento e eletricidade fotovoltaica, energia eólica, hídrica, biomassa e assim por diante. E também o uso do hidrogênio. A energia nuclear só seja utilizada como último recurso para atender a demanda de energia devido à sua longa lista de desvantagens e riscos econômicos, sociais e ambientais. A produção de energia seja mais descentralizada e por isso menos vulnerável. E quanto mais descentralizada for o suprimento de energia, menos vulnerável ela será aos cortes ou apagões. E o Brasil, por exemplo, é um país bastante vulnerável do ponto de vista, né, de produção de energia, porque é um sistema interligado, centralizado. Quer dizer, o correto seria implantar um sistema descentralizado, de tal maneira que, se ocorrer falha numa determinada parte do sistema, não impacte sobre os demais sistemas. E, com isso, também implantar um sistema energético sustentável, muito mais eficiente, que seja mais eficiente para atender os interesses dos países. Em uma sociedade sustentável, o sistema de transportes terá que ser muito menos esbanjador e poluente do que é hoje. As pessoas precisam morar muito mais perto do seu lugar de trabalho e se movimentarem nas vizinhanças. E que se movimentem, as pessoas precisam morar muito mais perto do seu local de trabalho e que se movimentem nas vizinhanças por sistemas altamente desenvolvidos de ônibus de transporte sobre trilhos, ou o metrô, por exemplo, ou o VLT. Precisa haver menos automóveis particulares circulando, porque deve prevalecer o transporte público. As bicicletas passam a ser um veículo importante no sistema de transporte sustentável. A reciclagem seja a principal fonte de matéria-prima nas indústrias sustentáveis. E o design de produtos se concentre na durabilidade e no uso reiterado em vez da vida curta e descartável dos produtos. O desejável é que haja uma mentalidade baseada na ética da reciclagem, quando as empresas de reciclagem ocuparão o lugar das atuais companhias de limpeza urbana e disposição final do lixo. Elas devem ser transformadas em empresas de reciclagem, reduzindo a quantidade de resíduos em pelo menos em 2/3. Eu queria retornar à questão do transporte para mostrar que já existem experiências bastante exitosas na adoção de um transporte sustentável no mundo, como, por exemplo, os que são praticados
termos de sistemas, na Holanda, nos países escandinavos, e em outros países da Europa também, já se adota métodos sustentáveis no campo do transporte. Em uma sociedade sustentável, há necessidade de uma base biológica restaurada e estabilizada. O uso da terra siga os princípios básicos da estabilidade biológica, com a retenção de nutrientes, o equilíbrio do carbono, a proteção do solo, a conservação da água e a preservação da diversidade de espécies. E esse é um esforço que tem que ser levado avante na zona rural. As áreas rurais têm uma maior diversidade do que possuem atualmente, com o manejo equilibrado da terra. Isso tudo já se sabe, há muitas décadas já se sabe como alcançar esses objetivos. Então, tem uma maior diversidade do que possui atualmente com o manejo equilibrado da terra, em que haja rotatividade de plantações e não permanência de plantações, porque a permanência de plantações contribui para a queda da produtividade agrícola. A rotatividade contribui para o aumento da produtividade. Além de haver rotatividade de plantações, também haver cultivo de espécies. Não haja desperdício de colheitas. Os bosques tropicais sejam conservados. Não haja desmatamento para obtenção de madeira e outros produtos. Sejam plantados milhões de árvores, de hectares de novas árvores. Haja esforços para deter a desertificação e transforme as áreas degradadas em terrenos produtivos. O Brasil, por exemplo, tem muita área degradada que precisa ser transformada em terrenos produtivos. O uso exaustivo de passagens seja eliminado. Haja vista que uma das fontes geradoras de metano, que é algo que precisa ser reduzida a emissão significativamente, é provocado pela flatulência bovina. Assim como é preciso que haja modificação na cadeia alimentar das sociedades afluentes, para incluir menos carne e mais grãos e vegetais. Os sistemas de valores da sociedade atual, que enfatizam a quantidade, a expansão, a competição e a dominação, devem dar lugar à qualidade, à conservação, à cooperação e à solidariedade entre os seres humanos. Este é um enfoque fundamental de uma sociedade sustentável, esse sistema de valor. A característica decisiva de uma economia sustentável é a da rejeição da cega busca de crescimento econômico a todo custo. Eu diria que a principal razão da devastação ambiental do planeta tem a ver com a ganância das empresas, muitas empresas em todo o mundo, que na busca de ganhar cada vez mais dinheiro, devastam o nosso meio ambiente. Então, a característica decisiva de uma economia sustentável é a da rejeição da cega busca de crescimento econômico. O produto interno bruto seja reconhecido como indicador falido. Inclusive, já tratamos desse assunto do produto interno bruto, que é uma medição que, na realidade, ela incorpora aspectos positivos como negativos. Por exemplo, o custo para combater o meio ambiente é colocado como um fator positivo dentro do produto interno bruto, quando ele deveria ser abatido. As mudanças econômicas e sociais, tanto quanto as tecnológicas, elas precisam ser medidas por sua contribuição à sustentabilidade. Então, as mudanças econômicas e sociais, quanto às tecnológicas, ou seja, aquelas decisões de governo, elas devem ser avaliadas levando em conta a sua contribuição à sustentabilidade. O enfoque é esse. E não pura e simplesmente crescimento do PIB ou crescimento econômico. Tem que levar em conta a questão da sustentabilidade. Os orçamentos militares, meus amigos, sejam zerados ou reduzidos a uma pequena fração do que são hoje. Porque se trata de um investimento improdutivo. E
pouco contribui no desenvolvimento sustentável. Os governos reestruturem a falida ONU, é outro ponto também importante, para a manutenção da paz, em vez de manter caras e poluidoras forças armadas. Então é preciso fortalecer as armas da paz e reduzir, se não eliminar, as armas da guerra. As nações descentralizam o poder e a tomada de decisões dentro de suas próprias fronteiras. E, ao mesmo tempo, estabeleçam um grau de cooperação e coordenação sem precedentes em nível internacional para solucionar os problemas globais. É em defesa da vida na Terra que se torna um imperativo a implantação de uma sociedade sustentável. Essa é a conclusão, meus amigos, que eu já cheguei há muito tempo. Isso deve acontecer em cada país e no mundo como um todo, para evitar que seja colocada em xeque a existência dos seres vivos e da própria humanidade. A nova sociedade sustentável na esfera mundial deve ser capaz de regular as relações internacionais, baseadas em um contrato social planetário, conforme já lhes falei, e que a Carta da Terra poderia ser um grande importante referencial, visando promover o desenvolvimento sustentável em benefício de todos os seres humanos. Este contrato social planetário deveria resultar da vontade da Assembleia Geral da ONU reestruturada, que se constituiria num novo Parlamento Mundial, que elegeria um governo mundial, que é preciso que haja um governo mundial, para acabar com o caos que caracteriza o sistema internacional, que caracteriza a economia mundial, que caracteriza o nosso meio ambiente. E esse governo mundial deveria ser representativo da vontade de todos os povos do mundo, eleitos democraticamente. Com o governo mundial será possível não apenas ordenar a economia global, acabar com as guerras e o banho de sangue que tem caracterizado a história da humanidade, mas também evitar o esgotamento dos recursos naturais do planeta e a mudança climática catastrófica que ameaça a vida na Terra. Portanto, meus amigos, no Dia Internacional da Mãe Terra, é preciso que a população mundial se conscientize da necessidade de construir uma sociedade sustentável, em defesa da vida em nosso planeta. Esta é a minha mensagem que eu trago hoje, Dia Internacional da Mãe Terra, meus amigos, e espero que, diante da encruzilhada que se apresenta para a humanidade, de caminhar rumo à conquista da sustentabilidade ambiental, ou o desastre da catástrofe ambiental que poderá ocorrer se nada for feito, espero que o primeiro caminho seja o escolhido não só por governantes e pela população mundial. Finalizo desejando a todos um grande Dia Internacional da Mãe Terra e um forte abraço.